Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos aprendizados que eu tive, mais especificamente do ponto de vista metodológico, a partir do curso que eu tenho desenvolvido com o nome de Ceforma, que é o curso de formação de alfabetizadores via cartas, né? Na verdade, alfabetizadoras, que são todas mulheres, as professoras que se inscreveram nesse curso, que aconteceu em 2016 e está acontecendo também em 2017. Acho que assim, o mais importante a destacar é o fato de que esse curso ele tem um formato completamente diferente daquilo que é mais usual se encontrar em formação continuada, que são práticas que copiam de certa maneira a formação inicial naquilo que a formação inicial tem de mais tradicional, que é o modelo de um conjunto de práticas expositivas, né, sobre conteúdos que fazem parte, lá no caso da formação inicial, das disciplinas que compõem o currículo da faculdade que se faz, do curso de mestrado que se faz, enfim. E isso é importado, lamentavelmente, para dentro da formação continuada, como eu costumo dizer, com casca e tudo. Porque na formação continuada existem profissionais em exercício que têm dilemas próprios sobre o exercício da docência, né? E que nem sempre vão se interessar por cursos que não tratam nem indiretamente dos dilemas que eles têm, né? Então acho que assim é um modelo diferente o do Ceforma, porque toda a prática metodológica está voltada para a resposta possível ou a reflexão possível aos dilemas que os professores encontram no caso desse curso especificamente, em relação ao ensino da leitura escrita nas turmas de alfabetização, né? Então o curso se desenvolve de uma tal maneira que os professores colocam suas questões e eu, a partir dessas questões, desenvolvo um conjunto de ideias que articulam e costuram as questões que me foram colocadas, e isso se converte em uma carta coletiva que é encaminhada aos profissionais que participam do curso. Todos eles têm um parceiro escolhido por eles, que é o que eu chamo de parceiro crítico, não necessariamente um parceiro experiente, porque é aquele parceiro eleito como o que é o interlocutor que ajuda a pensar, com quem o professor se sente bem, em quem ele confia, para que seja o seu interlocutor mesmo, né? O seu parceiro mesmo. Por isso que eu não necessariamente tenho chamado de parceiro experiente, porque às vezes é um outro professor não mais experiente do que o próprio professor cursista, às vezes é o coordenador pedagógico, mas ele também não tem experiência superior, digamos assim, em relação ao ensino na alfabetização inicial, né? Então é um parceiro, alguém que se dispõe a pensar junto, a compor junto uma ideia sobre as questões que se colocam para o professor e sobre as quais ele fala comigo, né? Então eu acho que assim, o forte desse trabalho, a potência desse projeto está no fato de que, diferente de boa parte dos programas de formação continuada ou das práticas que acontecem nas escolas privadas, em que há certos pacotes, digamos assim, que são discutidos com os professores, né? Eu digo pacotes no sentido de que são práticas que já têm definidos os objetivos, os conteúdos, o que o professor tem que fazer, né? E não necessariamente são abertos à pergunta, à escuta, a um olhar cuidadoso para quais são as suas questões de fato.
Então é muito diferente, é radicalmente diferente, embora seja um curso de formação à distância, porque é todo por cartas que acontecem por e-mail, né? São enviadas por e-mail. Esse curso ele é diferente não por isso, por ser à distância, ele é diferente porque do ponto de vista metodológico ele opera o tempo todo com as demandas dos profissionais que estão inscritos no grupo, né? Nesse ano a gente está finalizando agora, em início de setembro nós finalizamos a segunda turma, a primeira turma aconteceu no segundo semestre de 2016. Bem, além dessa questão da necessidade do professor, que ela é toda colocada no centro da definição dos conteúdos e das abordagens, né? Eu tinha, claro, um planejamento a priori, a partir da temática geral, que era a formação de alfabetizadores para trabalhar com leitura e escrita de textos na alfabetização inicial, né? Mas tudo isso foi sendo modalizado a partir do que foi vindo, nas cartas que eles foram me escrevendo, sempre a partir do diálogo que realizavam com os parceiros críticos, né? Então acho que essa questão da necessidade ela é ligada a uma outra questão que é para mim fundamental e que eu tenho operado com ela em todos os grupos de formação que eu desenvolvo, que é o fato de que há uma relação de fato dialógica entre mim e os participantes do grupo, seja no caso dos grupos presenciais que eu faço, seja nesse caso que é um curso à distância. E para isso há que se ter um acolhimento, uma atmosfera de acolhimento das questões concretas que angustiam os professores muitas vezes, né? Então é isso que me parece fundamental, considerar a necessidade que o professor tem a partir do exercício da docência, no caso específico do curso que eu estou conversando aqui com vocês, são necessidades relacionadas à alfabetização, né? E que pressupõe uma relação minha com ele sempre dialógica, né? Sempre na perspectiva da escuta, de considerar o que eu sei que os professores, por tudo que eu conheço de professor, por ter sido professora também, tem de questões, né? Que tem geralmente por trás de uma pergunta que fazem com essa ou com aquela natureza, enfim, essas duas questões são fundamentais, da relação dialógica e da necessidade de ser considerada na organização dos conteúdos e também das abordagens do curso, né? Um outro aspecto é que, assim, tudo isso é muito fundamentado teoricamente, só que a fundamentação teórica ela não é feita também nos moldes convencionais, ou seja, naquele formato em que se oferece o texto para estudar, o profissional estuda o texto e depois se discute, né? Então toda a parte teórica ela está embutida na forma como eu trato os dilemas pedagógicos e as angústias que os professores têm a partir do exercício da sua profissão, né? Eu aprendi com o professor Antônio Novoa que quando a gente trabalha na perspectiva de um profissional que pensa sobre o que faz, e que depois mais adiante com o José Contreiras Domingo eu fui entender que isso, tal como ele coloca, é um conhecimento que se dá a partir da experiência refletida, né? Então, quando a gente está operando nessa perspectiva, nem tem muito sentido falar, como o professor Nova costuma nos lembrar, em articulação teoria-prática, né? Porque quando eu trato das questões relacionadas à prática dos professores alfabetizadores, há toda uma questão teórica atravessada nessa abordagem. E além disso, obviamente, eu sugiro
leituras específicas para aprofundamento das questões que eu vou tratando nas cartas, né? Então, segundo o que eles colocam para mim, isso já aconteceu em 2016 e também agora em 2017, esses pontos são os pontos fortes do curso à medida que eles se sentem respondidos, embora eu não tenha resposta para todas as questões, mas eu tenho um esforço de contribuição para pensar possibilidades, né, e coisas que vão ajudando o professor a se sentir mais fortalecido. Um outro aspecto que fortalece também é que se cria uma identidade horizontal, quer dizer, são muitos professores que estão tratando de questões relacionadas ao seu fazer pedagógico. Isso faz com que a prática deles venha a público, como alguns especialistas têm discutido, né? É uma desprivatização da prática pedagógica que geralmente está colocada dentro de quatro paredes, e isso tudo é fortalecedor, é empoderante também, né? Porque vai mostrando que outros estão passando pelas mesmas dificuldades, têm os mesmos dilemas, têm as mesmas questões colocadas, se angustiam com as questões que são muito semelhantes entre todos eles, né? Então, esses são alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque já tem surgido uma porção de ideias de utilizar essas abordagens em outros projetos que não necessariamente são idênticos ao que eu desenvolvo no curso de cartas, né? Mas que podem utilizar esse tipo de correspondência entre profissionais, esse tipo de relação dialógica, e se pautar nessas perspectivas metodológicas que me parecem relevantes e que estão todas muito ligadas à ideia de considerar as necessidades reais que surgem na prática dos professores, né? Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, que acho que evidencia um pouco isso. Muitos professores diziam no curso: eu tenho lá na escola onde eu estou um sistema apostilado, isso engessa o trabalho, eu não sei como proceder para desenvolver práticas que possam ser encantadoras para as crianças e por aí afora, né? E vários diziam isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de possibilidades que me pareceram de imediato, ao ler o que eles disseram, interessantes para eles proporem para as crianças, para que se tornem aulas inesquecíveis ou experiências inesquecíveis para as crianças, né? Tipo assim, toda semana precisaria ter uma leitura de algo genial para as crianças nunca mais se esquecerem, né? Que, nossa, o professor tá lendo aquele livro, aquele texto que é genial, e enfim, quer dizer, isso se deslocando um pouco daquele modelo mais escolarizado que é determinado pelo uso da apostila, especialmente quando é muito controlado e tem que apresentar resultados em tempo XYZ, que é um aprisionamento da prática profissional